Olá pessoal, bom dia, que Deus abençoe, em nome de Jesus, a nossa sexta-feira. O versículo do dia se encontra lá em João, no capítulo 8, e no versículo 12, né? Aqui vamos ver Jesus, né, falando, ensinando, né, ao dizer que ele era a luz do mundo, né? Aqui no versículo 2, ele vem falando, né? E ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. E os fariseus disseram: você faz essas declarações a respeito de si mesmo. Seu testemunho não é válido. Seu testemunho não é válido. E Jesus respondeu: meu testemunho é válido, embora eu mesmo dê, pois eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo a ninguém. A mesmo que o fizeste, meu julgamento será correto. Pois não estou sozinho, meu Pai que me enviou está comigo. Então Jesus, nos seus ensinamentos, ele vem declarando que ele era a luz do mundo, né? Aqueles que seguirem essa luz, essa verdade, não vai tropeçar, não vai andar na escuridão, pois vai ter a luz da vida, ou seja, não vai perecer, vai ser guardado e protegido pelo nosso Deus, né? E Jesus, nos seus ensinamentos, né, sempre tem um ali, fariseu, querendo pegar Jesus algumas palavras, né? Porque o intuito do inimigo é tentar até impedir com que aqueles que estão ali para ouvir, que estão de coração aberto para aceitar, né, vem atrapalhar aqueles que querem, né? Ou seja, o intuito do inimigo é impedir que a luz chegue aos corações sedentos, perdidos, que estão de coração aberto, né? Mas o inimigo, além de querer impedir que as pessoas recebessem essa luz, né, estivesse ali para ouvir a palavra de Deus, ele também queria cutucar Jesus. Ele queria também perturbar Jesus, né? Porque na verdade eles queriam pegar Jesus em algumas palavras, né? E com isso eles ficavam ali, ou seja, Jesus fazendo bem, pregando a verdade, libertando, curando, né? Ele estava sendo julgado, pois estavam dizendo que ele não era testemunho, né? Como diz aqui, menciona aqui no versículo 13, os fariseus disseram: você faz essas declarações a respeito de si mesmo. Quer dizer, Jesus estava dizendo que ele era a luz do mundo, mas os fariseus estavam querendo dizer o quê? Que você está fazendo essas declarações de si mesmo, o seu testemunho não é válido. Ou seja, o inimigo estava ali porque não estava aceitando a luz que estava ali, porque na verdade o inimigo já sabe que Jesus é a luz que veio para iluminar e salvar o que havia perdido, né? Ou seja, nem Jesus se importou com os fariseus, que aqueles que não acreditavam no ministério dele, que não acreditavam em quem enviou, né? E na missão que ele estava tendo neste mundo. Ou seja, aqueles que creem, aqueles que aceitarem o que Jesus fez na palavra de Deus, esse sim seria alcançado, seria abençoado, né? E aqueles que quiserem ficarem com as vendas ainda no rosto, não crerem no que Jesus fez, o que Jesus representa, esses aí vão continuar a andar sempre atrás, a ficar com essa venda ainda nos olhos, né? Porque o véu só é arrancado quando a pessoa crê, acredita na palavra de Deus, né? Ela reconhece o que Jesus fez, né? E Jesus, fazendo bem, ele recebia pedrada, ele era cutucado. Além disso, na verdade, ele estava sendo até preparado, né, para outras coisas mais à frente que viria, né? Porque
o Pai estava ajudando ele em todas as situações, né? Que ele veio em forma de homem, né? Então ele sentiria o que nós sentimos, né? Ele passaria pelas aflições, coisas que ele não passava, porque ele estava junto com o Pai. Então o Senhor Jesus, nosso Deus, enviou o seu único Filho. Então ele veio e sentiu tudo que nós, os seres humanos, sentimos, né? Então, ou seja, e ele sempre tinha respostas exatas, a resposta certa, ao qual ele se saía muito bem, né? O inimigo tentava, além das palavras, né, tanto atingir Jesus como atingir o povo, porque querendo atingir Jesus, atingiria o povo, né? Porque esse diálogo ao qual o fariseu estava tendo com Jesus, né, de certa forma estava parando, né, tentando parar, porque ele poderia estar ali progredindo e prestando a boca ali para abençoar o povo, para calar. Então o diabo sempre queria atenção, né? O diabo sempre quer aqueles que dão atenção na mentira, no que ele está querendo mostrar, e fazerem as pessoas enxergar que Jesus não é a luz do mundo, porque ele não, a testemunha que ele era não era verdadeira, né? Porque se ele estava dizendo que o Pai o enviou, né, que ele era a luz do mundo, né? Se eles, aquele povo ali, seguisse Jesus, eles estariam andando na verdade, estariam andando na luz, né? Eles teriam vida, eles passariam a viver uma nova vida, né? Não tropeçaria, teria dias melhores, usufruiria dos benefícios de Jesus, né? O nome deles passariam a ser mudado, né? De criatura para filhos, herdeiros de Deus, ou seja, vários benefícios que nós, filhos de Deus, temos ao dizer sim, a andar no caminho que conduz vida, né? Então, aqui nós entendemos, aqui no versículo 14, que Jesus foi respondendo a ele assim, ó, o meu testemunho, ele é válido. Ou seja, o problema de vocês que não estão acreditando no meu testemunho, porque eu sou a luz desse mundo. Ele afirmou, eu sou a luz da vida, o meu testemunho é válido. Embora eu mesmo dê, pois eu sei de onde vim, para onde eu vou. Ou seja, o importante era Jesus saber, né, a missão dele, o que ele veio fazer no mundo, o objetivo que ele estava ali, né, e de ele ter aceitado, e de ele ali estar podendo testificar dessa luz, de ele poder estar iluminando a vida daquelas pessoas que estavam na escuridão. Ou seja, não importa a opinião dos fariseus. O que importa é que meu Pai pensa de mim, tem na minha vida o propósito que Ele destinou para cumprir aqui nessa terra. E hoje nós, filhos de Deus, também temos que ter essa visão. Se importar, nos ver com os olhos que Deus nos vê. Nos olhar como a palavra de Deus fala conosco ao nosso coração. Dessa maneira, dessa forma, o nosso foco não vai estar na identidade do inimigo que eles querem plantar para nós, né? Se a nossa identidade ela é de Cristo, se a palavra de Deus habita em nós, e temos promessas de Deus, entendemos isso e vamos colaborar para que isso venha a ser realizado e cumprido, através do obedecer, do praticar, de se envolver no nosso relacionamento com Deus diariamente, meditando na palavra de Deus, orando. Agora, se as pessoas, os fariseus ímpios, não acreditam nessa transformação, nessa mudança, que nós somos de Deus, porque os olhos deles não são bons, os olhos estão em trevas, os olhos maus, invejosos. E o que nós temos que fazer? Não se importar para os olhares julgadores,
Porque nem Jesus julgou aquela mulher, que a gente lendo mais acima, né, por ela ter cometido tantos erros, e ela sim tinha motivo, né? Mas nem Jesus acusou aquela mulher. Hoje a gente não tem motivo assim específico para ser condenada, né? A gente não tem, mas as pessoas muitas vezes elas criam essa identidade, essa mentira, porque quando não tem eles inventam, articulam, arquitetam, né? Então isso daí são pessoas que são fracas, pessoas que não têm identidade, pessoas que não estão andando na luz, pessoas que não têm paz. Então elas vão manifestar um comportamento que não é de Jesus. E quando aquelas que dizem que é de Jesus e ela manifesta esse comportamento, tenta fazer com que as pessoas te olhem com outros olhares, é porque está perdendo tempo, não está gastando o tempo dela com Deus, né? Os olhos dela passam, o corpo dela passa, está em treva, porque os olhos não vão, né? E ela passa a ficar para trás, de vez de avançar, ela retrocede, porque todos nós estamos aqui para somar no reino de Deus. Nós não estamos aqui para diminuir no reino de Deus, né? Mas tem pessoas que gostam de empolhar, tem pessoas que querem apagar a luz de Cristo na nossa vida, mas o Todo-Poderoso é aquele que está com a mão sobre a nossa cabeça, que não deixa essa luz ser apagada. Por mais que tente, por mais que arme, arquiteto, todo plano malicioso. Mas aquele que nos guarda não dorme, aquele que nos guarda contempla e dos olhos de Deus nada escapa, né? E aqui vem dizendo aqui, embora eu mesmo dê, pois eu sei de onde vim, para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde vou. Ou seja, os fariseus que tinham os seus olhos vendados para a verdade, não queriam enxergar com os olhos bons, o que acontece? Eles não sabiam realmente quem Jesus era. Ele não sabia de onde Jesus veio e nem para onde ele ia. Por quê? Porque eles não acreditavam, né? É a mesma coisa, você vai para a igreja, você ouve a palavra de Deus, mas só você faz uma escolha, né? Se você vai para ali, você vai ouvir o que você está precisando, você quer que Deus fale com você, você vai dar oportunidade, você que muitas vezes não gosta de igreja, né? Mas você vai estar com o coração aberto, você já não vai com o coração trancado, porque quando você vai com o coração aberto, você vai aceitar o que vai estar saindo dos lábios de Deus, que é a palavra de Deus, e ela vai vir, vai transformar, vai te convencer, o Espírito Santo vai trabalhar, e naquele momento você passa a crer e aquelas vendas retirar, a luz passa a brilhar na sua vida, e Deus começa esse processo de transformação na sua vida, né? Mas tem uns que vão haver confronto da carne com o espírito. Como assim vai haver confronto da carne com o espírito? Porque muitas vezes o que está sendo pregado, muitas vezes o que está sendo falado, ela não vai ser aceita. Porque a pessoa não vai concordar, ela não vai querer aceitar e sair do erro. Achar que isso não é erro, achar que para servir a Deus vai ter que negar a si mesmo, vai ter que sair de uma vida devastada, que é satisfatória, né? Mas Deus, Ele nos convida a andar na verdade, porque essa verdade é que liberta, é que transforma. E o que significa isso? Quando o coração não é aberto, a pessoa sai dali com o coração fechado e não aceita. Então ela nem vai mais para a igreja, não faz mais não vai mais para a igreja, ela não aceita. Então, ou seja, a oportunidade já foi dada a ela de ouvir a verdade, mas aí ela não quis, ela trancou. Teve oportunidade, o véu ainda não foi rasgado para essa pessoa, porque ela não abriu o coração, não aceitou o que Jesus fez, né? Então, nós entendemos que na antiga aliança,
antes de Jesus, na antiga aliança, né, o véu ainda não estava rasgado, precisava de sacrifícios, de sacrificar animais, precisava de falar, de sacrificar para ali orar e pedir perdão pelos pecados. Então ali era aquele sacrifício. Mas quando Jesus veio e doou a sua vida lá na cruz do Calvário, né, ali ele derramou o sangue dele em favor de nós, os pecados, tudo aquilo que estava sendo a separação entre mim e Deus, não era mais a nossa separação mais. A nova aliança aboliu essa escravidão, onde Jesus já pagou o preço por nós e não há divisão, nada que nos separe de Deus. Né? Hoje podemos ir ter acesso ao Pai através do nome de Jesus e buscar, né, essa presença, essa união, né, se contar com Deus, nosso relacionamento com Deus. Né? Nada nos separa. Naquele tempo, na antiga aliança, os sacerdotes sacrificavam pelo povo, né? Oravam pelo povo, né? Eles tinham que pegar o sacrifício e dar para o sacerdote sacrificar, e ali os pecados eram perdoados e tudo mais. Hoje não precisamos de sacrificar animais, porque nós já temos o nosso Senhor Jesus, que já sacrificou a vida dele por mim e por você. Tudo porque Deus nos ama, nos resgatou, e nós temos que dar valor a esse amor tão grande que ele fez para conosco. E aqui no versículo 16 vem dizendo assim, ó, no 15, vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. Ou seja, Jesus mostrou para os fariseus que ele não julga segundo o olhar humano. Ele não julga pelos padrões humanos, porque os padrões humanos é bater os olhos e julgar, né? E condenar. Mas Jesus, ele está dizendo que ele não é assim. Ele não julga como o homem vê, né? Ele vem dizendo aqui que ele não julga ninguém assim. Ou seja, nem pelo que ouve, porque você vê que naquele ato ali que aquela mulher estava querendo apedrejar aquela mulher, que ela era adulta, né? Nem Jesus julgou, ele estava dizendo assim, olha, você julga por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. Jesus não veio julgar, Jesus veio salvar os doentes, Jesus veio curar os doentes, né? Depois que nós somos Deus, somos curados, unidos, nós somos essa luz para brilhantar, para curar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão doentes, né? E com essa visão que Jesus tinha, nós temos que ter essa visão, uma visão de não ser uma pessoa que condena, uma pessoa que age segundo os olhares humanos, o natural. Nós, de Deus, temos que olhar com o olhar de Jesus. Mas nós entendemos que a gente só dá o que a gente tem. Quando a pessoa não tem algo bom, ela vai manifestar um comportamento malicioso, vai manifestar um coração mau, que não tem paz, e quer tirar a paz do próximo, e vão fazer as pessoas eles enxergar com a visão deles, com o olhar deles. E com isso, o que acontece? Os olhares deles vão ser julgadores e não vão acreditar que somos a testemunha de Cristo, como estavam fazendo com Jesus aqui, né? E vem dizendo assim, eu mesmo que eu fizeste, meu julgamento seria correto, ou seja, se ele julgasse, o julgamento dele seria o que? Correto, né? Porque os fariseus estavam ali julgando e Jesus disse, mesmo se eu tivesse que julgar, o meu julgamento, ele é correto. E ele vem dizendo assim, ó, pois não estou sozinho, o Pai me enviou
está comigo. Ele está dizendo assim, ó, eu não estou sozinho nessa missão, o Pai está comigo nessa missão, e se eu tiver que julgar, eu vou julgar correto. Ou seja, o julgamento de Deus, ele é reto e justo, ele julga com retidão, porque ele é um justo juiz, né? Ele sabe de todos os detalhes da nossa vida e vê e ouve tudo aquilo que nós não vemos e que nós não compreendemos, né? E que muitas vezes está escondido por debaixo dos panos, né? Que nem juiz, nem ninguém consegue enxergar, mas Deus consegue enxergar os mínimos detalhes, tudo aquilo que o inimigo planeja, tudo aquilo que o inimigo arquiteta, né? Porque nos olhos dele nada escapa e nada fica escondido, né? E aqui vem dizendo assim, ó, eu sou uma testemunha, meu Pai que me enviou, eu sou uma testemunha, foi meu Pai que me enviou. E outra, onde está o seu Pai? Perguntou eles. Jesus respondeu, uma vez que vocês não sabem quem sou, não sabem quem é meu Pai. Ou seja, uma vez que vocês não sabem quem eu sou, vocês também não vão saber quem é meu Pai. Então, para que outras palavras? Para que vocês estão perguntando de onde sou, de quem sou? Se vocês não acreditam no testemunho de quem me enviou, para que estou aqui? Ou seja, queriam questionar, queriam fazer várias perguntas, mas o diabo é assim, né? Gosta de questionar, gosta de fazer pergunta, porque já não creem. Aí Jesus vai estar respondendo a algo que ele já não crê e vai gastar saliva, vai gastar tempo com pessoas assim que não tá ali para ouvir, quer ficar só puxando conversa, só querendo tirar ali algo de Jesus, né? Então também não ia adiantar. Quando a pessoa está de coração aberto, aí Jesus pode operar, né? E aqui vem dizendo assim, aí ele disse assim, ó, se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Ou seja, se houvesse uma abertura no coração deles para aceitar o que Jesus fez, né? Aí sim, se os fariseus dessem abertura para a palavra de Deus entrar no coração deles, aí eles conceberiam, entenderiam que foi o Pai que enviou. Mas como eles não estavam abrindo o coração deles, eles não estavam dando liberdade para o Senhor agir, então eles não entenderiam, não conheceriam o Pai, porque aqui está dizendo assim, uma vez que vão, me conhecem. Aí está dizendo assim, Jesus fez essa declaração enquanto ensinava na parte do templo, onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado a sua hora. Ou seja, o intuito do inimigo é de paralisar aqueles que são de Deus. E na verdade ele estava questionando, eles estavam ali querendo pegar Jesus algumas palavras, exatamente porque eles queriam prender Jesus. Porque Jesus, ele andava levando aquela multidão até ele, né? As pessoas conheciam Jesus, viam milagres, maravilhas, eram curados. Então, os homens da lei viam que a multidão estava seguindo a ele. Então, isso incomodava, né? Por ele ser uma pessoa simples, por ele ser uma pessoa enviada ao mundo que tinha uma grande missão, ele não dava igual esses homens todos, né, assim, importante, ele estava sempre no meio do povo, né, então, mas mesmo assim ele estava tendo aquela multidão do lado dele e aquelas pessoas importantes estavam incomodadas com isso, porque eles achavam que tudo estava sendo voltado para Jesus e aparentemente ele não era ninguém, não era nada, não tinha ninguém por detrás. Né? Em outro sentido, tinha um pai que era importante, mas para eles que não compreendia e não entendia, né? Eles não aceitavam, né? Então eles queriam prender Jesus, porque Jesus incomodava, né? E eles queriam tirar Jesus de cena. Na verdade, quem queria tirar Jesus de cena era o inimigo, porque o intuito do inimigo é matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E aqui Jesus estava dizendo que ele não foi preso porque ainda não era chegada a hora. Não era chegada a hora. O inimigo estava armando aquelas situações para poder pegar Jesus em alguma palavra, mas só que não era a hora, né?
situações acontecer ali, de ele ser preso, daquilo tudo que armaram, arquitetaram. Por quê? Porque quem tem o controle da nossa vida é Deus, né? Jesus não estava fazendo nada demais. Jesus estava anunciando a verdade, pregando a palavra de Deus, fazendo bem, curando, libertando. Ou seja, para o nosso dia de hoje, né? Os hospitais estariam vazios, né? Pessoas estariam mais felizes, né? O inimigo não usaria pessoas para se matar, pessoas para fazer tantas coisas erradas. Jesus fez o bem, ele veio dar a luz, tirar as pessoas da escuridão e resgatar. Ou seja, era o bem que Jesus estava fazendo. Mas para quem que não quer, só quer enxergar os seus próprios benefícios, os seus interesses, né? Então para eles isso aí não significaria nada, porque eles queriam a glória para eles. E Jesus não queria a glória para ele, queria a glória para o Pai. Ele trabalhou para glorificar o nosso Deus. Ele trabalhou para fazer a vontade de Deus. E todo o tempo o nosso Deus estava com o Senhor Jesus, porque Jesus, ele não estava sozinho na missão dele, né? Ele só ficou sozinho quando chegou o momento e a hora dele ser crucificado. Então, ele sentiu isso. Ele sentiu essa separação que ele daria à vida dele, né? E ele já sentia essa tristeza, ele já sentia no espírito dele, né? No entanto, ele fez uma oração ao Pai. Se for possível, passe de mim esse cálice, mas não faça como eu quero, mas sim como tu queres. Ou seja, porque ele sabia que ficaria sozinho nesse processo, né? De carregar cruz, de estar em sendo crucificado, tudo pelos nossos pecados, tudo para nos dar vida e liberdade, né? Então, o tempo todo, essa união, essa colaboração toda, era esse trabalho em conjunto, foi para salvar a humanidade, né? Ou seja, eu posso estar passando por um problema, você está passando por outro, né? Com certeza, numa área da sua vida, você já teve pessoas que não acreditavam em você, que você era uma testemunha de Cristo. Mas eu digo para você, você não deve se olhar e ficar com um olhar de pessoas que têm os olhos maus. Você tem que se olhar com o olhar de Cristo, porque a palavra de Deus, que é a verdade, a palavra do diabo é mentirosa. Você vê aqui o diabo mentiroso, querendo tirar a credibilidade de Jesus. Eu sei que esse mundo é sujo, eu sei que esse mundo tem pessoas assim, que é o tempo todo querendo tirar a nossa credibilidade, tirar a nossa identidade de Cristo, querer apagar a nossa luz, tentar nos envergonhar e até mesmo nos humilhar, ou até mesmo nos difamar, nos perseguirem, né? Porque são pessoas que não têm o que fazer. São pessoas enviadas pelo diabo, que trabalham o tempo todo para o diabo, né? Você vê aqui, uma pessoa trabalhando para o inimigo usando como instrumento dele. Com isso, ele queria pegar Jesus nas palavras dele, né? Vai haver, você que tem uma missão de Deus, você que está a serviço de Jesus, vai ter pessoas assim, usadas pelo diabo. Querer tirar a tua paz, a paz que Cristo te dá, a presença de Deus que habita no seu coração, né? Mas o que nós temos que fazer? Rejeitar. Não interessa o que o diabo pensa, o que o instrumento dele pensa. O que importa é que Deus fala comigo na palavra e que Deus pensa a meu respeito, quem tem para a minha vida, né? Agora, se estão enxergando erro, algo na minha vida, é só orar a Deus, que é o Espírito Santo que manda, né? Não adianta chegar e ficar falando do erro, falando disso, falando daquilo, porque é só Deus que muda a pessoa, não é a pessoa com a sua língua que vai mudar ninguém, né? Se você de fato é de Deus, se você quer mudança na vida da pessoa, quer provocar essa mudança,
a melhor forma de fazer é de orar, de interceder pela pessoa, não de julgamento, como fez esse fariseu, né? Então, ou seja, você vai estar dando o seu melhor. Você vai fazer um bem orando por essa pessoa, né? E Deus, e a obra de Deus não poderia parar. Jesus é a luz que veio iluminar a nossa vida. Hoje nós podemos entender com clareza, né? Tudo que nós não enxergávamos, né? Porque a gente tinha os nossos olhos fechados, né? Para a verdade. Hoje entendemos perfeitamente o lado espiritual, o lado físico, né? Porque realmente é como se tirasse a venda. Você ouviu a palavra, você, nossa mãe, como é que eu não entendia isso, como eu não enxergava? Hoje eu enxergo porque eu não enxergava isso antes, né? Ou seja, agora você enxerga, você vai assumir seus direitos, você vai tomar posse dos seus benefícios, você vai orar segundo elas e elas vão entrar em ação, né? Nenhum dos planos de Deus, eles poderão ser frustrados na nossa vida, né? Então, se Jesus foi a luz e eu sou de Cristo, né, eu aceitei a Ele, eu também sou a luz de Cristo para brilhantar a vida do meu irmão, a vida das pessoas. Eu não estou nesse mundo por acaso, eu fui feito com propósito, né? E você, a partir desse momento, você pode agir a sua fé, você pode propagar o Evangelho de Jesus. Aonde estiver, você vai poder ser a luz de Cristo, ou seja, ou está no hospital, está no colégio, está na faculdade, está na rua, está numa praça, está na sua rua, você vai ser a boca de Deus. Mas não significa ser a boca de Deus que você está enfiando Jesus na pessoa. Vai ter oportunidade, vai ter o momento certo de você levar Jesus para aquela pessoa. Porque a abertura vai acontecer, o momento exato vai acontecer, né? A pessoa vai ser iluminada com a presença de Deus, né? Então, o que nós entendemos, né? Que se Jesus foi a luz e nós estamos seguindo essa luz, nós estamos andando nela, a gente também está brilhando e o nosso brilho incomoda, né? Incomoda as trevas, que as trevas não ficam em paz, fica o tempo todo querendo prejudicar a vida do justo, né? Mas a Bíblia diz que o reino da coisa é cair na mão de Deus vivo, né? Então que nós venhamos olhar para o alto, para os céus, de onde vem nosso socorro, que nós devemos estar concentrados nas coisas do alto, porque cada um vai colher aquilo que está plantando, seja ela boas ou ruins. Se o nosso plantio é um plantio bom, vamos ter boas colheitas. Agora, não pense o inimigo que a gente vai colher o que eles estão plantando, né? Que o nosso Deus, Ele é vivo, Ele é poderoso, não estamos sozinhos. E Ele sim que dá a resposta, Ele sim que luta as nossas batalhas e as nossas guerras, né? Tem pessoas que são crédulas, que não acreditam, né? Até o momento não acredita, vai tocando, vai oprimindo, vai fazendo o que quer com a vida do justo. Mas vai chegar um momento que vai ser o próprio Deus que vai estar lutando por nós. Então nós temos que parar e pensar, né? Se isso vai trazer malefícios ou se vai trazer benefícios. Né? É a pessoa que procura muitas vezes malefícios, né? Porque ela, desde o momento que ela procura a prejudicar, a agir, arquitetar contra a vida de uma pessoa, ela que procurou, né, a injustiça. E depois vai ter que arcar com as consequências, né? E depois se diz ser prejudicado por tanta plantação que plantou, fazendo querer que o justo colha, e depois não vai querer arcar com as consequências, né? Então, quem sabe que planta não deve temer a colheita, né? Então, nós que somos justos, né? A gente não tem que temer a nada, porque nós não devemos nada a ninguém, não fizemos nada de errado, né? Agora, quem pagou, essas pessoas sim vão ser prejudicadas, né? Contra os filhos de Jacó não existe encantamento,
né? Estamos a serviço de Deus, estamos em paz, estamos andando com integridade, com lealdade ao Senhor, né? Isso que é importante, isso que é importante. Não estamos sozinhos neste mundo, estamos trabalhando para o nosso Deus, assim como Jesus não estava sozinho, estava trabalhando com Deus nessa missão. Nós também não estamos sozinhos, estamos trabalhando com Deus. Ele está nos guiando, está nos direcionando, Ele está nos dando estratégia, Ele está nos dando sabedoria para viver nesse mundo, para saber lidar com as afrontas e para saber lidar com esse julgamento, né? Que embora era algo que nos frustrava, era algo que nos atrapalhava, era algo que nos paralisava. Hoje já não acontece mais conosco. Já não ficamos paralisados, nem fragilizados, não ficamos mais tristes, mas agora hoje é algo que nos vai nos dar força, nos posiciona no mundo espiritual, né? Nos leva para frente, porque somos de Deus, não temos que baixar a guarda, temos que andar de cabeça erguida, porque os filhos de Deus é assim, é para olhar para o alto, para frente, não olhar para trás. Quem olha para trás vira estátua, estaciona a sua fé, né? E se nós estamos fazendo bem, estamos aqui proclamando a palavra de Deus, a gente não tem que se envergonhar. As pessoas se envergonham daqueles que falam de Deus, da palavra de Deus, pessoas naturais, né? Se envergonham, né? Das pessoas que falam de Deus, né? Por exemplo, eu estou aqui, nesse ambiente aqui, né? Tem pessoas que não são evangélicas, tem muitas pessoas e elas se incomodam das pessoas que estão aqui no cantinho pregando a palavra, o diabo sabe que a luz de Deus está brilhando, mas não estamos perturbando ninguém, não estamos atrapalhando a vida de ninguém, estamos aqui só propagando o Evangelho de Cristo, mas infelizmente tem pessoas que elas não gostam, né? Ou seja, a pessoa pode fazer o que quer aqui nesse ambiente, mas tendo uma pessoa propagando o Evangelho aqui já está incomodando, mas é totalmente espiritual, né? Totalmente espiritual, mas é oração mesmo e apresentar para Deus, né? Porque o lugar onde todos podem estar é um lugar onde não há nada escrito, né? Impedindo pessoas, nenhuma pessoa de entrar, nem aqueles que pregam a palavra. É livre para todas as pessoas, então aqui é o lugar onde eu estou pregando a palavra de Deus e eu sei que ela está chegando aí aonde vocês estão, está acrescentando, está iluminando a vida de vocês, né? Não deixe de ser a luz de Cristo, não deixe de abrilhantar a vida das pessoas, não ligue para o que as pessoas acham ou pensam a teu respeito, porque isso vai te parar e vai impedir os propósitos e planos de Deus se realizarem na sua vida, amém? Então espero que essa palavra tenha falado com você, assim como Jesus, ele rejeitou, né? Ele afirmou que ele era uma testemunha verdadeira, sim, que o testemunho dele era válido, né? Porque embora ele mesmo dê esse testemunho, diz, afirmando que ele era a luz do mundo, ele sabe de onde ele veio e ele sabe para onde ele ia ir, né? O apóstolo Paulo também, ele era uma testemunha de Cristo e em uma de suas pregações, ele ressaltava, né, o que ele estava passando, vivenciando, as aflições, as perseguições, né? E ele era a própria testemunha de Cristo. Ele pregando e ele estava sendo a testemunha. Realmente, ó, eu estou passando por isso, eu estou passando por essa situação, eu estou vencendo, Deus está me encorajando, Deus está me fortalecendo, né? Minhas forças estão sendo revigoradas, né? Deus não deixou ele, Deus estava cuidando dele, né? Ele era uma testemunha daquela situação que ele estava passando com o êxodo, né? Algumas ele estava passando e ele ainda mantinha essa luta ainda, as lutas ainda permaneciam, mas algumas que ele passava, vivenciava, ele venceu,
e as outras ainda estavam vencendo, então ele propagava, falava, ensinava ao povo, dizendo que assim como Deus foi com ele, Deus iria ser na vida deles, se eles crescem, ficassem, permanecessem com a sua fé firme no Senhor, que eles sairiam dessa prova com vitória em nome de Jesus. Ele estava sendo uma testemunha de Cristo, né? Assim como Jesus, ele era a luz de Cristo, o apóstolo Paulo era a luz de Cristo, né? Nós somos a luz de Cristo, né? As tribulações, os problemas, situações adversas que temos vivenciado, passado, né? Assim como eu já falei, eu tenho vivenciado, passado por momentos também assim de adversidades, né, na minha vida, onde Deus tem trabalhado, né, e aonde as perseguições têm ocorrido, aonde pessoas têm procurado difamar, as pessoas estão armando, arquitetando todo o plano maligno, né, para destruir, para paralisar, dar até uma identidade que não é de Cristo, né, a gente entrega para Deus. A gente não tem que olhar o olhar das pessoas, mas sim o olhar de Deus, né? E isso nos faz entender que estamos agradando ao céu, desagradando ao inferno, que estão mexendo com eles, estão negando, eles não estão aceitando o que Deus é na nossa vida. Mas em tudo dê graças porque essa é a vontade de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, sigam na paz de Cristo. Espero que essa palavra ela tenha falado profundamente no coração de vocês, porque essa palavra é viva, é eficaz, é penetrante, é como espada de Deus que penetra até a divisão da nossa alma, do nosso espírito. Ela que vai nos modelando, ela que vai nos trabalhando, vai nos instruir e vai preparando o nosso caminho, né? Devemos continuar perseverando nela, que há de liberar não tardará no nome de Jesus. Que Deus abençoe a nossa semana. Não estarei aqui nesse cenário abençoado, lindo, maravilhoso, mas estarei escrevendo, falando com o Senhor e passando a mensagem de Deus ali por escrito para vocês serem edificados e abençoados em nome de Jesus. Vocês que ainda não se inscreveram no canal, convido a você se inscreverem no meu canal, né? E deixar sua curtida se você gostou desse conteúdo, para que vocês possam estar ajudando também, né? O YouTube, eles venham entender que esse